Parte 2. Banquete. Galinha imperial. Ingredientes: uma galinha grande guisada, 2 caixas de passas, um vidro de cerejas, 3 maçãs vermelhas, 3 maçãs ácidas verdes, 250 gramas de presunto, meio quilo de batatas, 1 quilo de uva, de preferência meio quilo de cada cor, uma lata de ervilha, um vidro de maionese, uma lata de creme de leite. Modo de fazer: desosse a galinha guisada em pedaços regulares. Cozinhe as batatas, deixe esfriar e corte em pedaços pequenos. Assim também as maçãs descascadas e o presunto. Depois de tudo descascado e cortado, junte com a ervilha, passas, parte das uvas e cerejas lavadas. Misture a maionese com o creme de leite sem soro e coloque na outra parte. Arrume muito bem em um prato de boa apresentação e enfeite com cachos de uvas e maionese com bomba de confeitar. Coloque na geladeira até a hora de servir. Estrogonofe real. Ingredientes: 2 kg de filé cortado em tirinhas, 3 cebolas grandes raladas, meio copo americano de uísque, 4 colheres de sopa bem cheias de molho inglês, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de mostarda, 1 vidro de ketchup, 2 latas ou vidros de champignon, 250 gramas de manteiga, 2 latas de creme de leite, sal, pimenta do reino pura a gosto, 3 dentes de alho. Modo de fazer: primeira etapa: tempere a carne com sal, alho socado e pimenta do reino. Leve ao fogo uma panela grande com uma parte da manteiga e deixe esquentar bem. Passe a carne temperada no trigo e coloque dentro da manteiga quente. Deixe a carne refogar bem. Ponha no fogo, mexendo sempre até secar. Afaste do fogo a panela, junte o uísque, acenda o fósforo, mexendo com cuidado para queimar por igual. Ponha um copo d'água. Passe o champignon no resto da manteiga e junte a carne. Segunda etapa: prepare o molho com o ketchup, molho inglês, mostarda e mais um copo de água. Deixe cozinhar mais um pouco até engrossar o molho, isto dentro da carne, é claro, e mexendo sempre com uma colher de pau. Terceira etapa: quase na hora de servir, coloque o creme de leite e torne a levar ao fogo até dar uma fervura e engrossar um pouco mais. Presunto à Califórnia. Ingredientes: 1 presunto de 2,5 kg, 3 copos de champanhe meio doce, 1 colher de sopa de mostarda, 1 copo de mel, caldo de uma laranja, 1 lata de abacaxi em compota, 1 vidro de cereja em caldas, manteiga ou margarina, cravos, molho inglês, 1 pacote de ameixas. Modo de fazer: unte uma assadeira com a manteiga ou margarina. Retire o excesso de gordura do presunto. Marque losangos não muito profundos em toda a superfície do mesmo e espete alguns cravos. Faça um tempero com a mostarda, algumas gotas de molho inglês, 1 colher de sopa de manteiga derretida e o mel. Passe essa mistura sobre o presunto previamente colocado na assadeira. Regue com 1 copo de champanhe e o caldo de laranjas. Leve ao fogo moderado durante 2 horas. Regue frequentemente com a champanhe restante e o caldo que se formar na assadeira. Enfeite o presunto com fatias de abacaxi e algumas cerejas em calda. Se quiser, complete a decoração do prato com ameixas, pêssegos ou fios de ovos. As cerejas são espetadas no palito. Presunto preparação. Ingredientes: 1 seringa veterinária, 1 agulha 25 por 15, solução de nitrito de sódio, 100 gramas para 5 litros de água destilada, 1/4 de porco. Modo de fazer: tire o toucinho e calcule mais ou menos 400 gramas de osso. Pese novamente. Injete 5 centímetros cúbicos de solução para cada quilo. 100 gramas de sal por quilo. 1 copo de água dissolvido, metade de sal, onde é acrescentada a solução. Injete profundamente até tocar o osso em toda a carne e passe o restante do sal por fora.
Durante 2 dias, pela manhã, à tarde e à noite, injete a solução. No fim das horas, cozinhe com vinho ou cereja 1 xícara de açúcar e meia de vinagre. 3 folhas de louro e 3 cravos da Índia socados. Cozinhe meia hora para cada quilo de carne. Maravilha de camarão. Ingredientes: 2 kg de camarões frescos, 3 gemas e 6 claras, 1 lata de creme de leite, 1 copo de leite de gado, 3 colheres de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de maisena bem cheias, 3 colheres de sopa de queijo ralado, 1 colher de sopa de mostarda, 1 colher de sopa de vinagre, 3 colheres de sopa de azeite doce, 1 queijo catupiry, meio vidro de ketchup, pimenta e sal a gosto, 2 maços de cheiro verde, este sem desamarrar. Modo de fazer: tempere o camarão com sal, azeite, vinagre, mostarda, pimenta, ketchup e cheiro verde sem desamarrar o maço. Leve ao fogo até refogar. Retire o cheiro verde. Faça separado o molho com as gemas, leite, manteiga, maisena, queijo ralado e ponha no fogo até engrossar. Estando bem consistente, junte os camarões e coloque mais um pouco no fogo. Pode misturar com o camarão. Unte um pirex fundo com manteiga, coloque metade do camarão, o queijo catupiry ou cremelino inteiro e, por último, o restante do camarão. Misture as 6 claras com creme de leite e arrume por cima. Leve ao forno para dissolver o queijo e tostar por cima. Enfeite com um maço de salsa no centro, azeitonas e camarões bem grandes torrados com casca no azeite. Rosbife palaciano. Ingredientes: 1 filé mignon, meio quilo de queijo prato, 6 colheres de sopa de manteiga, 1 copo de vinho branco, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de açúcar, sal e pimenta a gosto. Modo de fazer: retire as peles e nervuras da carne e limpe bem. Tempere com alho socado, sal, pimenta e vinho. Deixe repousar assim de véspera ou pelo menos por 1 hora. Metade do vinho deve ser injetado. Leve uma panela ao fogo com açúcar até derreter todo. Quando estiver escurecendo, coloque a carne previamente amarrada com um barbante grosso. Isto é feito para não perder a forma. Quando começar a corar, deite por cima a manteiga derretida e quente. Vai então virando a carne de vez em quando e pingando sobre a mesma aos poucos o vinho com que foi temperado. Quando a carne estiver com a superfície mais ou menos dura e bem corada, estará pronto. Retire do fogo, corte o barbante e arrume em um pirex, cortando as fatias não muito grossas e entremeando com uma fatia de queijo nos intervalos. Coloque no forno já no pirex que vai servir, só para derreter um pouco o queijo. Arrume o prato com nhoque do lado. Nesta hora, coloque o molho em cima do nhoque. Nhoque. Ingredientes: 6 colheres de sopa de queijo ralado, 1 kg de batata inglesa, 1 colher de sobremesa de manteiga, 2 ovos, meia colher de café de noz moscada ralada, meio copo de leite em pó, farinha de trigo, mais ou menos 1 copo. Ingredientes para o molho: meio vidro de molho de tomate ou ketchup, 250 gramas de queijo ralado, um pouco d'água se for necessário. Modo de fazer: primeira etapa: cozinhe as batatas com casca, descasque, passe pelo espremedor ainda quente e deixe esfriar. Feito isso, adicione o ovo, a manteiga, o queijo e a noz moscada. Misture tudo muito bem. Deixe sobre uma mesa polvilhada com farinha de trigo até obter boa consistência, soltando das mãos. Enrole a massa em cordões e corte em pedaços de 1,5 a 2 centímetros. Segunda etapa: quase na hora de servir, cozinhe os nhoques em bastante água e sal. Conforme a massa for subindo à tona, vá retirando com a escumadeira. Depois de tudo cozido, arrume junto ao rosbife com o molho de ketchup e queijo ralado por cima. Modo de fazer o molho de ketchup: ponha em uma panelinha 2 colheres de manteiga, meio vidro de ketchup e meio copo d'água, se achar necessário.
Misture bem e coloque um pouco das 250 gramas de queijo ralado. Depois de feito o molho, ponha por cima dos nhoques e, por último, o restante do queijo ralado. Esta operação é feita na hora de servir. Vatapá baiano. Ingredientes: um pescado de mais ou menos 3 quilos, 2 quilos de camarão fresco grande, 1 quilo de camarão seco, 3 cocos ralados, uma xícara de amendoins torrados ou moídos, uma xícara de castanhas de caju torradas e moídas, 3/4 de xícara de azeite doce, 2 vidros de dendê, 6 a 8 tomates maduros, 2 cebolas, 2 dentes de alho, sal, limão, pimenta de cheiro ou malagueta, louro, cheiro verde e pimentão a gosto. 1 pacote de creme de arroz. Modo de fazer. Primeira etapa. Limpe o filé, os camarões e a pescada e ponha de lado as cabeças. Tire as espinhas da pescada. Junte os camarões e as postas do peixe e tempere com sal, limão e alho socado. Faça um bom refogado com azeite doce, as cebolas, batatinhas, o louro, os tomates e os pimentões picadinhos. Junte o peixe e o camarão, o amarrado de cheiro verde e pimenta a gosto. Tampe a panela e cozinhe sem água em fogo brando. Estando pronto, coe o molho, separe os camarões e divida o peixe em lascas pequenas. Segunda etapa. Extraia o leite grosso dos cocos e leve o bagaço ao fogo para ferver com 10 copos de água, as cabeças dos camarões e peixe, a castanha de caju, o amendoim torrado e moído e o camarão limpo, dessalgado e também moído. Ferva tudo por alguns minutos. Junte-o no molho do peixe e assim que levantar nova fervura, passe tudo pela peneira. Tempere com sal e pimenta se ainda é necessário. Leve novamente ao fogo e engrosse com creme de arroz. É mais ou menos uma caixa pequena. Feito isso, junte o peixe, os camarões e o leite de coco. Depois de ferver por alguns minutos, adicione o azeite de dendê, mexa bem, prove do sal e deixe cozinhar bem o dendê. Despeje na sopeira na hora de servir e bem quente. O acompanhamento oficial do vatapá é o acaçá. Na falta desta, usa-se arroz branco. Acaçá. Ingredientes: 2 garrafas de leite de coco ou 1 litro de leite de coco ou 1 litro de leite de gado. 10 colheres de sopa de creme de arroz bem cheias. Modo de fazer: misture os ingredientes e ponha para cozinhar até soltar do fundo da panela. Coloque em uma forma molhada e desenforme na hora de servir. Fidalguia de macarrão. Ingredientes: 1 pacote de macarrão, 2 quilos de camarão fresco, 1 litro de leite de vaca, 12 ovos, 250 gramas de queijo ralado, 6 colheres de sopa bem cheias de maisena, 6 colheres de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de chá de açúcar, 1 lata de creme de leite, cebola, cheiro verde, sal, alho, extrato de tomate. Modo de fazer. Primeira etapa. Escalde o macarrão, lave e escorra. Tempere o camarão com cheiro verde, sal, alho e extrato de tomate. Depois de refogar bem, coloque meio copo d'água e o creme de leite. Ferva mais um pouco. Segunda etapa. Prepare um creme com o leite de vaca, 2 ovos mexidos, a maisena, 2 colheres de manteiga, metade do queijo ralado e o camarão guisado com o creme de leite. Ponha ao fogo mexendo sempre para não embolar. Se precisar, coloque mais maisena. Misture a metade deste creme com o macarrão. Terceira etapa. Bata os ovos como para pão de ló. Primeiro as claras em neve, depois as gemas. Acrescente 4 colheres de farinha de trigo e 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de sopa de fermento. Continue batendo sempre até esbranquiçar. Quarta etapa. Unte muito bem uma forma com manteiga e trigo ou farinha de rosca. Coloque a massa do pão de ló até o meio da forma. Ponha o macarrão e cubra com o resto da massa. Leve ao forno bem quente. Quando assar, desenforme, cubra com o resto do creme e do queijo ralado.
Enfeite com azeitonas a gosto. Coloque uma no centro do local do canudo da forma. Bacalhau com feijão doce. Receita de Pompeia Suzar Santos. Ingredientes: 1,5 kg de bacalhau, 5 tomates, 3 cebolas, 2 maços de cheiro verde, 2 pimentões, azeite doce, 1 vidro de dendê, 2 garrafas de leite de coco, meio quilo de feijão mulata gorda, 1 colher de sopa de açúcar, 2 dentes de alho socado. Modo de fazer: primeira etapa, bacalhau. Deixe o bacalhau de molho de véspera e o feijão em panelas separadas. No dia seguinte, ponha o feijão para cozinhar com uma pitada de sal. Desfie o bacalhau e coloque numa panela com todos os temperos. Por último, acrescente o dendê e o leite de coco e deixe cozinhar até engrossar bem o caldo. Quando estiver bem consistente, coloque em uma guisadeira, isto quase na hora de servir. Segunda etapa, feijão. Depois de bem cozido, passe no liquidificador com o leite de coco. Ponha 1 colher de sopa de açúcar e sal a gosto. Deixe cozinhar bem para engrossar. Tanto o bacalhau como o feijão doce são servidos quentes em pratos diferentes. Coma com arroz branco ou pão. As garrafas de leite de coco são para os 2 pratos, uma para cada. O bacalhau desfiado não é muito pequeno. Folias de Reis. Receita de Maria José do Ailibe Cassas Gomes. Ingredientes: 1 kg de bacalhau, 1 kg de arroz, 1 lata de ervilhas, 1 lata de cogumelos ou palmito, 5 ovos, 250 gramas de queijo ralado, 2 cebolas, azeitonas verdes e pretas, 1 xícara cheia de cenouras picadas, 100 gramas de queijo prato, 2 folhas de louro, 2 dentes de alho, meio quilo de tomate, manteiga, azeite, champignon, extrato de tomate, salsa, cebolinha verde, cheiro verde e pimenta a gosto. Modo de fazer: primeira etapa, dessalgue o bacalhau, de preferência de véspera. Lave, escorra a água e guarde. Caso não esteja salgado, lave novamente com água fria. Limpe o bacalhau e corte em pedaços regulares. Ponha de lado. Segunda etapa. Faça um refogado com azeite, manteiga, alho socado, louro, cebola picada. Junte o arroz lavado e escorrido. Quando estiver bem frio, junte a água fervendo e a mesma quantidade de arroz. Estando cozido o arroz e já seco, junte a ele mais 1 colher bem cheia de manteiga, cenoura, azeitonas sem caroços e cebola picada. Torne a colocar no fogo brando com uma lata embaixo para secar. Terceira etapa. Enquanto isto, trabalhe um molho para o bacalhau. Junte os tomates, 1 folha de louro e 1 maço de salsa e cebolinha. Refogue e acrescente o extrato de tomate dissolvido em meio copo d'água. Tempere com pimenta a gosto e deixe ferver em fogo lento até o molho começar a engrossar. Feito isso, retire os cheiros verdes e acrescente o bacalhau. Ferva por uns 10 minutos e adicione os cogumelos com ervilha. Prove de sal e deixe permanecer no fogo até que o molho esteja grosso e saboroso. Estando pronto, retire do fogo e ponha de lado em lugar quente. Quarta etapa. Bata os ovos inteiros e ligeiramente. Tempere com um pouco de sal e bastante queijo ralado das 250 gramas. Leve uma frigideira grande ao fogo com 1 colher de sopa de manteiga para esquentar. Deite os ovos e acrescente o queijo prato cortado em pedaços pequenos. Mexa rapidamente e retire ainda úmido. Passe agora para a arrumação do prato, que deverá ser pirex, e o que vai servir à mesa. Arrumação: unte bem o prato com manteiga, arrume o arroz, entremeando-o, espalhe o bacalhau com molho, polvilhe o queijo ralado, cubra com os ovos mexidos, torne a polvilhar queijo ralado, enfeite a gosto com azeitona, ovos cozido e leve ao forno quente. Caso não goste de comidas que levam ovos, ponha fatias de queijo prato no lugar dos ovos.